Bom, é o seguinte, todos os convidados até então do podcast contaram a história deles lá desde o começo, como é que eles começaram a caminhar, como é que foi esse processo e tal. E aí eu estava pensando da gente fazer de uma forma diferente, tanto para nossa, né, relação aqui, que eu já conheço a sua história, né? Mas também para as pessoas que vão ouvir, para não ser sempre o mesmo formato de podcast. E Tá. aí, tem essa passagem aqui, está em Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão na frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, essa passagem fala sobre perseverança, né? Paulo está falando assim, tipo assim, o que eu fiz daqui para trás não me garante nada, né? Eu não alcancei nada. Só tem uma coisa que eu faço. Eu vivo como se eu não tivesse feito nada e avanço para as que estão adiante, né? Uhum. Prosseguindo, perseguindo ou prosseguindo para o alvo ou perseguindo o alvo, a fim de ganhar o prêmio do céu. Então eu queria que a gente hoje, se puder, a gente falasse sobre perseverança, certo? Pode ser? Pode. Porque a galera te conhece, sabe que você sempre foi da igreja e tudo mais e tal, tá ali coisa e tal. Então eu queria saber de você assim. Vamos lá. Primeiro, hoje você está com 27 anos, certo? Certo. E aí, desde que você se entende por gente, você está na igreja, certo? Sim, Então, certo. hoje, na cabeça da Ana Carolina, hoje, madura, não só na cabeça, mas no coração, e o espírito, essa relação que é espiritual, mais madura, quem Jesus representa para você, né? Não só quem ele representa, mas o que ele representa na sua vida. Ele é a pessoa com quem eu mais tenho contato, né? Com a pessoa. Eu considero ele meu amigo, e realmente ele é. Porque em vários momentos da minha vida. Tá dando pra escutar bem? Ou Tá? tá baixo? Não, tá perfeito. Em vários momentos da minha vida, perdi várias pessoas e ele foi a única pessoa que eu não perdi e que eu pude continuar na caminhada com ele, né? Então, acho que ele é uma pessoa com quem eu posso contar e ele é o meu melhor amigo. Legal. E como que você mantém essa relação? Tipo assim, além das orações do texto, essas orações, né, que são fórmulas, você conversa com Jesus. Sim, Mas é, você tem eu uma leio a hora, Bíblia. mas você tem uma hora É o quê? reservada para isso? Você tem uma hora para conversar com Jesus ou você vai conversando ao longo do dia? Então, eu vou conversando ao longo do dia, mas tem uma hora que é antes de eu dormir, né? Que aí eu paro e faço as minhas orações, né? Que eu não fiz durante o dia, tipo, porque durante o dia eu rezo o texto e quando chega a noite eu paro para conversar e para ouvir o que ele tem para falar comigo. Aí tem um momento que você fica lá conversando, aí você, como que você começa? Não, não É, assim, não como se você fosse rezar aqui, mas explicando como que você começa. Tipo assim, vou te dar um exemplo, porque eu começo assim, né? Primeiro eu começo reconhecendo a grandeza dele. Aí eu falo, Senhor, tu és magnânimo, tu és o sumo bem, tu és grandioso, tu sabes de tudo, tu podes tudo, né? E eu sou um pequeno verme, e aí eu me boto aqui na sua presença para a gente conversar. É assim que eu começo. Como é com você? ó, eu primeiro eu faço uma oração do Espírito Santo, né? Eu clamo pela presença do Espírito Santo.
Mas antes de eu fazer a minha oração, a minha conversa com ele, né, eu faço meu exame de consciência, né, de tudo que eu fiz durante o dia e tal. Mas também eu reconheço as minhas misérias, sabe? Tipo, eu falo que eu não que eu sou pequena aos olhos dele, né? E que, independente de qualquer coisa, que ele cresça e que eu diminua, sabe? E tem uma frase que eu sempre falo, né, nas minhas orações íntimas, né? Que Deus ele pode tirar tudo de mim, menos a graça de amar ele todos os dias. Então, acho que eu começo pedindo pelo Espírito Santo e eu termino falando essa frase todas as vezes. É legal, né? Você ter assim, um nível vamos falar assim, intimidade, de relação, de você ter feito orações espontâneas, mas que aquilo entrou na sua rotina, no seu itinerário espiritual, e hoje é uma oração que é uma fórmula para você, mas é só para você, né? Você reza aquilo. Sim. Eu também tenho umas orações assim, né? Aí eu queria perguntar para você, tipo assim, você, desde que você se entende por gente, você está na igreja. Mas quando foi que começou a ser uma coisa mais madura, mais consciente, mais séria? Como foi esse processo? Então, eu sou cria da Renovação Carismática Católica, né? E eu sempre participei dos grupinhos de oração porque eu era pequena na época, né? Quando minha tia e os meus pais participavam. E eu comecei a entender, né, essa grandeza de Deus, ter essa maturidade aos meus 10 anos de idade, quando a primeira vez não que eu não tenha sentido antes, mas quando eu entendi que Deus ele me tocou naquele grupo de oração para criança, sabe? Então, a Uhum. partir daquele momento, eu pude compreender. E aí foi passando o tempo e eu queria mais e mais viver essa experiência, né? Porque quando a gente vê também pessoas vivendo a experiência, a gente quer viver mais. Então eu via minha tia, os meus pais na renovação e eu falava, não, eu não quero mais para o grupo das crianças, eu quero ir para o grupo de adultos. Só que eu não tinha idade na época. Então, e aí eu continuei no grupo das crianças até os meus 13 anos. Aí depois eu comecei pro grupo de oração dos adultos. E quando eu fiz 15 anos, eu fiz o meu primeiro seminário de vida. E aí eu Legal. entendi mais e mais a dimensão de quem era Deus, né, Mas na esse minha vida. seminário de vida tu fez com o Ministério Jovem ou foi com o Ministério Normal? Foi com o Ministério Normal. Na verdade, foi com o Ministério Normal, mas os jovens também, todos os Participaram. jovens da nossa comunidade participaram. Não, legal. E aí, me conta, você nessa época aí ainda servia o altar, né? Você Sim, começou a servir o altar com quantos anos e parou com quantos anos? meu Deus. Eu comecei com 15 anos. Porque não podia ser menor de idade, né? Não, não menor de idade, tipo, menos que 15. Aí eu comecei com 15 e eu acho que eu parei com uns 22, Mas 23, não por podia aí. na sua paróquia, né? É, na minha paróquia, Ou porque o porque você padre não serviu como queria muito. guardiã e não como coroinha. Não, foi como coroinha, não tinha guardiã na minha paróquia. E não tem até hoje, né? E só podia ser coroinha com 15 anos? Sim. Tá, e com 22 você parou. Aí agora É, 22. você passou por vários grupos jovens e tudo mais, e aí você Sim. acabou na Aliança Missionária Mãos Abertas, onde você é coordenadora e podemos até dizer cofundadora e coordenadora, né? Agora o que eu quero saber, que você conte para a galera, é o seguinte: qual é o segredo da perseverança? O que leva a Ana Carolina a perseverar? Você já deve ter visto de muita coisa, tipo assim, nossa, extraordinário, místico, sobrenatural, mas aquilo chega uma hora que para de acontecer, ou você deixa de até mesmo de ter curiosidade, porque não é mais novidade, e o que faz você se manter na caminhada? Véi, é muito difícil, porque esses dias eu tava pensando sobre isso, tá acredita? E
várias pessoas, né, falam pra mim, não, todas as pessoas ao seu redor serviram com você ou que você já passou por algum grupo, desistiram e você continua na igreja sendo a mesma pessoa, você não mudou e tal. E eu acho que é confiar em Deus, sabe? Porque, independente de qualquer coisa. Porque a gente sabe que quando a gente está dentro da igreja, a gente vai sofrer, a gente vai passar por vários problemas. E, independente se eu sentir ou não a presença de Deus, Deus vai continuar existindo. Então, eu tenho para mim que eu continuei porque era preciso, sabe? Porque se eu tivesse desistido, eu acho que nem na igreja eu estaria, né? Mas, é, tipo assim, eu entendi a dimensão do que Deus queria para minha vida, sabe? Eu continuei, eu lutei, não que eu seja uma das melhores pessoas assim da vida, mas eu tenho tentado, sabe, perseverar, continuar, lutar para fazer aquilo que Deus coloca no meu coração. Sim, aí isso é muito sobre a gente, né? Mas também tem sobre ele, né? Senhor, aonde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna, né? Quando a gente reza, né? Tipo, tu és o centro da. A gente canta, né? Que fez disso, tu és o centro da minha vida. Eu levo todo mundo, sempre que eu estou pregando e tenho essa oportunidade, né? Eu levo todo mundo a fazer daquela palavra uma palavra verdadeira, porque mesmo que nós caiamos em pecado, todo mundo cai e é normal, Jesus ainda permanece sendo o centro da vida daquele que sabe aonde está o seu coração, né? Porque aí onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É, Então eu queria que você contasse, tipo assim, você vê uma vida sem Jesus? Sim ou não? não, E não se vejo. você, vamos dizer, se você perdesse essa graça, né? Que é uma dádiva, é um dom que a gente pede, né? De perseverança, de perseverar. Mas assim, vamos, né? Dizer que você caiu muito feio, e ficou com vergonha de voltar. Onde você acha que você estaria agora? Véi, não sei, mas eu acho que eu não estaria em lugar nenhum, porque eu acho que eu não iria buscar outra igreja, não sei, velho. Eu não iria conseguir buscar outra igreja sabendo da verdade, sabe? Não conseguiria buscar outro lugar sabendo que o que Deus já fez por mim e faz por mim, sabe? Todos os dias. Mas tu Não não acha tenho. que tu não acha que tu tinha o risco de cair num pecado cabuloso, não? Tipo assim, virar essas minas aí, tipo, fútil, superficial e começar a ir atrás de macho e beber e festa e tal. Não, Não acha? véi, não consigo me imaginar, não consigo. Véi, juro, não consigo. Não, você não consegue se imaginar, mas será que não poderia rolar, velho? Não, 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 não. Mas também Acho porque que você não. nunca viveu isso, né? Aí você também É, não tem nunca vivi. vontade disso. Não, Não tem tentação em relação a isso. sim, não tenho. Tem alguma miséria assim sua assim que você pode compartilhar, que você ao longo do tempo você viu que você teve que trabalhar e que era uma dificuldade ou ainda é e que isso te afastava de Deus porque tá, você nunca teve muita experiência mundana de bebê, de pegação, então o que seria uma miséria assim que você pode compartilhar com a galera? Deixa eu pensar. Véi, eu acho que, tipo assim, eu não sei se é bem uma miséria, sabe? Mas já aconteceram coisas na minha vida que, tipo, pessoas que eu gostava muito, 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 tipo, falaram que eu não era uma pessoa muito boa, né? E tal. E eu, tipo, meio que eu me importava muito com a pessoa, sabe? Eu acho que eu meio que me preocupo muito com o que as pessoas vão achar de mim, sabe? Aham. E eu acho que meio, e isso atrapalha muito na minha vida. E tipo assim, buscar a aprovação do outro, se importar com a opinião do Sim, outro. Mas tu acha que, tipo assim, eu fico pensando nisso, assim, às vezes, de, tipo, às vezes, às vezes, que eu não sou que nem você, né? Mas às vezes eu me sinto muito longe de festa, de sair, por mais que eu tenha vivido aquilo tudo que eu vivi, e provavelmente se eu me afastasse de Deus, da igreja, eu iria cair nesse tipo de, de vida.
Mas depois, né? Porque esse estágio, vamos dizer que esse estágio você pularia, esse estágio da queda. Mas depois eu acho que eu ficaria deprê, velho. Tu não ficaria deprê, não? Tipo assim, putz, eu não sei o que fazer agora, então eu vou ficar aqui deitado na minha cama, porque o que eu Nossa, vivia era para Jesus e agora não tem Jesus, então não tem mais sentido. nossa, eu acho que eu também ficaria. Muito, muito. Se Ficaria, às vezes, tipo assim, às vezes já acontece uma coisa, eu já fico deprê, imagine sem Jesus. seria um vazio muito grande, né? Sim. Então me diz assim, o que que você acha que faz tanto sentido para você, Ana Carolina, né? De realização como pessoa, de felicidade, de alegria, de sentido de viver que você encontrou em Cristo e que você queria que as pessoas vivessem. Você consegue, tipo, colocar isso em palavras? Véi, eu acho que vários momentos que eu já vivi, eu queria que as pessoas vivessem também, né? Mas é, eu acho que uma experiência com o Espírito Santo. Eu acho que falta muito isso para as pessoas, sabe? As pessoas, eu acho que esquecem muito de viver, sabe, esse Pentecostes, esse novo Pentecostes. Eu acho que eu falaria em palavras, né, a vivência com o Espírito Santo, que foi uma coisa que me marcou muito na minha caminhada. Que leva a gente para profundidade, né? Leva a gente pro relacionamento com Jesus, leva a gente para renúncia, para a gente saber mesmo largar as coisas, né? E eu acho que é isso. Mas assim, além da Bíblia, né? Além do catecismo, além do texto diário, o que que você acha que mais, qual que é a devoção ou a prática ou exercício espiritual, tanto faz, que mais leva você a entrar em contato com Jesus no secreto, ali na intimidade, e te deixa bem perto dele? Véi, eu é, fiquei pensando muito sobre isso também há algum tempo atrás, e eu acho que uma das práticas é a ação de rua, porque era uma coisa que eu não conseguia viver, sabe? Tipo, eu tinha muito medo dos irmãos de rua e tal, até antes, mas no decorrer, tipo, da minha caminhada, né, meu pai sempre falava, se alguém aparecer na porta pedindo comida, é Jesus pedindo, então dá e tal, né? E aí foi que eu fui aprendendo. E quando eu entrei, né, para São Santo Dulce, que hoje é a Aliança Missionária, eu pude entender a dimensão, sabe, disso tudo. E eu acho que uma das práticas, né, é levar alimentos para os irmãos, né? Tá lá, conversar com eles. Eu acho que isso me tem mais perto. Eu vivo mais perto de Jesus através disso. E eu Mas não consigo viver sem. eu acho que mais do que eu, você faz visitas ao Santíssimo, né? Durante a semana e Sim. tal. Como é que Uhum. funciona? Você vai e sempre fica aqui uns 15 minutos, umas meia hora? Que dia da É. semana? Tem Aí, um às vezes, dia da semana? Você vai quando ele está exposto ou você vai no sacrário sozinha? Como é que é? ó, nas quintas, né, eu vou pra adoração, né? Mas. E nas sextas também, né? Porque tem aqui perto na capela. Mas eu também vou, né, dia a dia. Se eu tô passando perto de uma igreja e eu tenho tempo, tenho disponibilidade, eu já paro, já fico lá um tempo, umas meia hora. Já teve vezes que eu passei a tarde toda com Jesus. E é uma experiência muito boa, sabe? Você passa mais A tempo gente viver falando ou mais tempo contemplando, assim, em silêncio? Ou é equilibrado? em silêncio. Eu passo mais tempo em silêncio. Não era o santo, eu acho que era. Não tinha um santo que ficava muito tempo olhando e as pessoas, eu acho que era o cura das. Ficava muito tempo olhando para Jesus e as pessoas falavam, por que que você fica tanto tempo aí parado? Aí ele falou assim, nada, eu fico olhando para Jesus e ele fica olhando para mim. Não é? É o cura É, das? eu acho que é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que era isso. Mas enfim, você sente assim que Jesus te vê? Sinto. Você sente que ele está todo tempo com você?
Aham. E tá aí, e com Nossa Senhora? Como que foi a sua história? Aí vamos voltar. Aí, Jesus a gente já adiantou e foi lá para frente. Mas vamos voltar no tempo e conta sobre a sua intimidade com Nossa Senhora. Como é que foi que aconteceu isso? Ó, eu ainda era da renovação, né? Eu era muito nova. E eu não tinha, quando eu entrei, né, na renovação, eu não entendia muito bem quem era Nossa Senhora por eu ser muito nova, né? E aí, uma vez, aquele padre que levou os tiros lá, Sim. que eu falei pra Du, a família dele, sempre no dia de Nossa Senhora Aparecida, fazia um momento com a família dele e coroava uma pessoa vestida de Nossa Senhora, né? E nessa época, eu, com 15 anos, fui catequista, né? Não sei se você sabe. Uhum. Mas antes de eu crismar, eu fui catequista. E aí, que a minha paróquia precisava muito. E a família dele um dia apareceu do nada lá e falou que eu ia ser Nossa Senhora Aparecida para a encenação deles. E eu falei, meu Deus, velho. Eu não queria de jeito nenhum. E depois desse dia eu comecei a sentir uma coisa diferente por Nossa Senhora, né? E eu falava, velho, o que que eu tô sentindo? Eu não entendia muito bem. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a conversar com a minha tia sobre, né? E ela sempre contava as histórias e tudo mais. E aí foi aí que eu fui crescendo e fui buscando mais sobre Nossa Senhora, fui criando uma intimidade com ela. Mas eu acho que a minha intimidade se firmou com ela mais quando eu me consagrei, que foi em 2016. Esse ano vai fazer 9 anos que eu me consagrei. E a partir daquele momento eu criei uma intimidade muito grande com ela, né? Eu comecei a entender quem era ela e comecei a buscar, sabe, que nas minhas aflições eu rezava para ela e eu entendia que ela estava ali comigo e eu comecei a sentir a presença dela do meu lado e tudo mais. Então, a partir desse momento, né, de 2016 para cá, eu comecei a entender quem era Nossa Senhora, né, e o que ela fazia na minha vida. Uhum. Tá, e aí como é que tu faz nesse período aí de oração da noite? Como é que você divide? Você fala com os dois? Falo, metade, metade. Metadinha, eu também faço assim. Mas eu Metade. começo com Nossa Senhora, sabia? Depende muito. Às vezes eu começo com ela, às vezes eu começo com Jesus e por aí vai. E aí, cara, tipo assim, porque eu converso mais com Jesus durante o dia, né? Então, à Aham, noite, eu falo primeiro com ela, porque aí depois eu vou estar com sono, aí eu já meio que. A minha oração começa a ficar: Deus, abençoa os meus pecados, Deus. aham. Eu já começo off the king, the power, the best, the man, e aí Vai. eu vou. Caraca, meu Deus. Não se fala de outra coisa na internet. É, Meu mas não Deus. vamos deixar isso pra lá. É, e beleza. Aí essa relação madura, essa perseverança, né? Como que você pensa em manter isso daqui para frente, né? Porque a gente falou de Eu acho que, perseverança porque você chegou até esse ponto, mas e aí? E para continuar? véi, é confiar naquilo que você já viveu, né? Porque nem sempre você vai sentir as mesmas coisas, nem sempre você vai viver as mesmas coisas, mas você precisa entender que não é sobre o sentimentalismo, né? Não é tudo sobre o sentimentalismo, porque as pessoas dentro da igreja falam, ai, eu só vou para a igreja para sentir a Deus, sentir Nossa Senhora. Não. Se eu não sentir, eu vou saber que ela tá ali comigo do mesmo jeito, sabe? Independente de qualquer coisa. Se eu sentir ou não, eu sei que eu posso contar com ela, sabe? Eu consigo. É Pode falar. racional, né, velho? Aquela passagem do filme de Paulo, né? Que Paulo tá conversando com o soldado romano lá dentro da cadeia. E aí ele fala, né? Que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa religião, seria vã o nosso culto, né? Aí o cara fala assim, tipo assim, quem te garante que Jesus ressuscitou? Aí ele vira bem sério pro cara e fala assim, as pessoas não
ninguém morre por uma coisa que é mentira, né? E aí já tinha ali Uhum. pessoas morrido por Jesus, né? Estevão foi um deles e tudo mais. E aí a gente tem essa linha sucessória, inclusive de papas, né? Que perdemos agora Francisco, mas de Pedro até Papa, até Francisco, agora vamos ter um próximo conclave. Aí tem várias outras coisas, né? Tem o Santo Sudário, tem. Que mais? Tem tanta coisa, cara. Tem. Qual era o que eu ia falar? Os milagres eucarísticos, né? E como que você faz para exercitar essa coisa de trazer o que é muitas vezes abstrata, espiritual demais, para botar no racional, daquilo ali do seu dia a dia? Por exemplo, é, o que você faz quando você comunga? Não, não assim, não é oração, igual eu perguntei para você mais cedo, né? Ai, como que você entra em contato? Não, só explica como é que você faz um ato de adoração eucarística. Pergunta Tá. também, tem vezes que se você duvida, tipo assim, será que Jesus está em mim? Véi, já teve vezes que eu duvidei, não vou mentir. Mas eu acho que hoje em dia eu não duvido mais, não. Sabe? Já aconteceram muitas coisas que, né? Como várias coisas dentro da igreja que não tem como mais duvidar, velho, que Deus não tá ali, sabe? Mas Os corpos incorruptos, né? E mesmo se não tivesse isso, né, cara? Mas a gente vê o testemunho da vida. Por isso que eu não entendo, né, como é que os protestantes falam tão mal da gente, porque a história dos santos sustentam a gente, né? A gente pensa que teve um menino, como é que é aquele que é padroeiro dos coroinhas? São São Tarcísio. Tarcísio, São Tarcísio, que morreu ali com Jesus no coração e a hóstia, em vez de se espalhar, a Osha se uniu, né, a ele. ao E a coração gente vê que isso tudo é muito real na vida de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que buscou entrar no Carmelo com 15 anos, fez tudo para entrar no Carmelo com 15 anos. A gente vê uma história, por exemplo, de um santo mais antigo como Santo Antão, que largou tudo e foi para o deserto. A gente vê a história do santo mais novo, como o que nem foi santificado ainda, mas o Beato Carlo Acutis, que que vivia, né? É engraçado, né? Como é que é curioso, né? Como ele conseguia viver aqui com os pés nesse chão, mas também com uma âncora jogada ao céu, né? Isso é muito louco. Uhum. Mas dentro dessa dinâmica, eu digo assim, o que que você se vê fazendo assim no futuro? E aí, qual que é a sua vocação? Diz pra gente. Qual é a sua vocação de estado de vida e como que você vê a aliança missionária daqui a um tempo, né? E aí você não precisa nem falar o que eu gostaria de escutar. Fala o que que você gostaria que ela se tornasse. Véi, primeiro, que eu não sei qual é a minha vocação ainda, tá? Eu tenho rezado muito pra saber o que Deus quer de mim, pra que eu não faça a minha vontade, né? Mas que eu faça a dele, né? Certo. Mas, em relação à aliança, véi, juro que eu não pensei sobre isso. Eu, véi, eu acho que eu queria muito que ela crescesse mais, sabe? Que várias pessoas conhecessem é, o que a gente faz, sabe? Tipo, pra gente conseguir ajudar mais pessoas, não pra gente mostrar quem a gente é, não pra gente se Sim, mostrar, mas, tipo, pra gente mostrar a dimensão que existe pessoas que também precisam, né, de Jesus, que precisam de alimento, e que a gente não faz, não é para se mostrar, e sim para ajudar aquele que necessita, é devolver sim. aquilo que é deles, né? Para alcançar as almas, né? Mas e para Sim. você, como que a comunidade, a vida em comunidade tocou a sua vida? Nossa, tocou muito, muito forte. Porque eu, né, como você sabe, né?
eu não sei quem tá na live, mas eu já passei por vários grupos e a aliança em si foi o divisor de águas na minha vida, né? Porque foi na aliança que eu me conheci mais e que eu. Peraí, rapidão. Chora. Tá, tchau. Meu Deus. Tá. Foi na aliança que eu me conheci mais, foi na aliança que eu desenvolvi o meu ministério, né, de pregação e que me ajudou a viver em comunidade, porque se dependesse de mim, eu acho que eu queria viver sozinha, sabe? Tipo, só eu e eu, e tava Eu te tudo bem. entendo. Só que, só que nisso eu aprendi, sabe? Tipo, eu também aprendi a amar as pessoas com as suas diferenças, né? Não julgar tanto. Não que eu julgue muito, tá, gente? Mas, mas eu aprendi realmente o que é viver em comunidade, independente da quantidade de pessoas. E também, tipo, uma coisa que eu aprendi, porque todos os grupos que eu já passei sempre tinham muitas pessoas. E eu achava que sempre precisava ter muitas pessoas para as coisas acontecerem. Na aliança foi diferente. Sempre tava só eu, você e a Mariana, só nós três, às vezes, né? E isso fez despertar em mim algo que, tipo, não importa a quantidade de pessoas. O que importa é a qualidade, como a gente faz e para quem a gente faz. Então, acho que a aliança me ajudou muito nesses quesitos na minha vida. Tá, e tirando os baluartes da comunidade, qual é o seu santo cabuloso, assim, de devoção que você ama e tal? Véi, eu gosto muito de São João Bosco. Muito, muito, muito. Nossa Senhora Aparecida eu também amo, amo. Eu sou muito devota de Nossa Senhora. E eu acho que só. Tirando o da Aliança, né? Porque eu fiquei muito devota de Santa Dulce dos Pobres. Legal. E aí uma pergunta que é meio polêmica, eu nem sei quando que eu vou conseguir jogar esse vídeo no YouTube, mas talvez você não conheça os caras que estão lá, né? Tipo os cardeais que estão lá, que são, é, vamos dizer assim, que têm a chance de ganhar, ou, né, que podem ser votados e tal. Mas como que você acha que deveria ser o novo Papa? Véi, eu tenho dois preferidos, tá? Quais são? Que é o que é o daqui de Brasília. E um que também já foi, que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Sérgio. Não, mas você queria que ele fosse Papa? Sim, Ah, pode crer. Mas, queria muito. mas diz assim, além da pessoa, quais são as características do Papa legal para Bumbum? Deixa eu pensar. Véi, eu acho que tem que, tipo, ser uma pessoa muito dócil a escutar e fazer a vontade de Deus. E eu acho que a parte, pra mim, que importa é essa, sabe? De ser Uhum. dócil e fazer aquilo que Deus pede, sabe? Porque eu acho que nem todo mundo que tá ali pra ser, né, que quer se tornar papa e tal, não tá preparado pra se Não, tornar, só querem. olha que louco. A gente sabe, né, pelo testemunho de pessoas que têm dons extraordinários, tipo de ver anjos, ver demônios e tudo mais, que tem algumas pessoas especiais, né, que elas têm em vez de ter um anjo, elas têm um arcanjo, né? Outra coisa tem Uhum, também, tipo assim, quando a pessoa casa, o sacramento do matrimônio confere um anjo guardião para o matrimônio. Imagina quem é que cuida do Papa. Imagina um anjo que cuida do Papa. Você imagina um anjo que cuida do Papa. deve ser aqueles cabulosão. Mas deve ser diretamente de São Miguel, não deve, não? Porque, tipo assim, São Miguel não é um só. Tu bota fé? É uma classe Bota. de anjos, de arcanjos. Aham. Uhum. Cara, você imagina o tanto que um Papa é tentado? Com certeza. Você imagina o tanto que deve ser difícil ser Papa, velho?
Véi, se a gente que é leigo, assim, já é tentado, imagine um A gente papa. que é um cocôzão, né? A gente que é um cocôzinho. E, velho, o Papa Francisco tá no colo de Deus já, não tá? Com certeza. Não, achei que tu ia fugir da pergunta. Tem gente que fala assim, não, isso aí não dá pra saber. Ah, mas o que que você Não, acha? com Eu certeza. acho que ele já tá Eu lá. Eu acho que ele já tá lá com. Velho, tipo, imagina São João Paulo II, velho. Ali foi santo cabuloso também, né? foi. Eu E imagino que São João, que o Papa tá tipo aquele vídeo, não é de rir, mas é aquele vídeo que tá Jesus e ele subindo no céu. Já tá junto. tem uns que eles estão voando, é um que ele tá voando, você viu esse? É desse jeito. É. Como é que é o nome daquela coisinha que ele usa na cabeça? Alguém falou Véi, assim, ele tá voando, só não sei como é que o negocinho da cabeça não caiu. eu não lembro o nome, mas é. Meu Deus, velho. Ai, ai. E a gente já está encaminhando para o final. Bom, eu acho que a gente já falou o que a gente tinha que falar, falta 1 minuto e 56. Eu queria que você usasse esses últimos momentos do podcast para você deixar uma mensagem para a juventude, assim, do fundo do seu coração. Uma juventude que sofre por causa da inconstância, que sofre por causa da ilusão do mundo, sofre com as ideologias modernistas, que sofre com os hormônios, a flor da pele, a sexualidade. O que você deixaria como mensagem para os jovens? Porque a gente vê também que o nosso ministério de pregação, ele é muito focado nos jovens, né? Então a gente acaba lidando muito mais com eles do que com qualquer outro tipo de gente. O que que você falaria assim? Véi, eu acho que eu falaria pra eles não perderem a esperança, sabe? Independente do que o mundo tem pregado, independente do que o mundo tem falado, né? Eles têm que se importar mais do que. Eles têm que se importar com aquilo que Deus pensa deles, sabe? Tipo, não que o mundo tem oferecido, por mais que seja muito tentador, sabe? Tipo, a gente viver nesse mundo que é sobre droga, cachaça, brigas. A gente precisa entender que a gente tem um Deus que é um Deus misericordioso. Então, é que a gente não fique, sabe, tipo, nesse mundo tentando buscar a Deus, tentando tampar, né, os vazios que há dentro do nosso coração com as coisas do mundo. Busque aquele que pode preencher esse vazio, que é Jesus e a Virgem Maria. Amém. Bom, obrigado pela sua participação, foi ótimo. Quando der para subir no YouTube, eu subo no YouTube e te aviso para você também divulgar, tá bom? Pessoal,